A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título O Verbo que se tornou em carne. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025 e esta é a primeira lição deste novo trimestre que veio com um tema maravilhoso. O tema da revista é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Ou seja, vamos estudar o Evangelho de João nesse trimestre. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos, por isso que eles são chamados de sinóticos. Significa que eles devem ser lidos juntos, um complementa o outro. Já o Evangelho de João é totalmente diferente. É um evangelho que 95% dele está nele, ou seja, João é praticamente todo autêntico. Então, as histórias registradas em João, as falas de Jesus, os milagres, quase tudo que está ali só está em João. Então, assim, é um evangelho que nós precisamos aprender mais, estudar mais e aplicar na nossa vida. Então, neste novo trimestre, eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito da palavra de Deus e vamos sair com a nossa fé fortalecida, porque esse é o objetivo. E também preparados para pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho de salvação. Então eu convido você a acompanhar aqui as aulas do EBD em Foco neste novo trimestre. Tenho certeza que vai ser uma bênção para mim e para você também. Então você que já acompanhava o EBD em Foco, parou, volte a acompanhar. Se você já está acompanhando há um bom tempo, continue. Muita novidade neste novo trimestre. Nós temos aulas maravilhosas que já foram postadas no EBD em Foco sobre o Evangelho de João, sobre os temas tratados aqui nessa revista como um todo. Então, assim, nós vamos disponibilizar esse material para você. Então, você que acompanha o EBD em Foco, fique atento no nosso grupo do WhatsApp. Se você não entrou no grupo ainda, não perca tempo. Na descrição do vídeo tem o link para o grupo e também você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Também tem todas as informações aí. Nosso site ebdenfoco.com tem todas as informações, o nosso aplicativo, já que eu vou falar sobre isso. Mas você pode solicitar para entrar no grupo, receber as novidades em primeira mão. Sempre tem conteúdo novo, conteúdo de qualidade que complementa a lição. Então, assim, fique ligado no EBD em Foco, ebdenfoco.com, no WhatsApp e também no nosso aplicativo. Nesta lição número 1, nós vamos fazer aqui uma introdução ao Evangelho de João, vamos falar um pouco desse Evangelho como um todo e vamos falar do prólogo, ou seja, o início ali do Evangelho de João, que ele fala que o Verbo se tornou carne, o Verbo se fez carne. Esse início de João é fundamental para nós entendermos o restante do Evangelho, porque quando você lê o início, ele resume tudo e depois aquele tema é detalhado durante o livro todo. Então, assim, a gente vai lendo o livro de João e ele vai só repetindo o que ele colocou ali no início, mas de forma muito mais detalhada para fortalecer a nossa fé. Então, assim, essa lição número 1 é fundamental para você entender as próximas lições e eu convido você a assistir essa aula até o final. Vou usar aqui o slide em PowerPoint 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado. Ou seja, você que é professor de EBD, quer ministrar uma aula de excelência e quer ter garantido o slide toda semana de qualidade, assine o EBD em Foco. Olha só, toda segunda-feira o slide está no site, está no aplicativo, você entra em contato com a gente, qualquer dúvida, a gente tira suas dúvidas, nós temos o WhatsApp que funciona aí justamente para isso e você vai ter o slide garantido, não perca tempo aí com qualquer outra coisa, fazendo slide. Não, qualquer outra solução, entre aspas, que você encontrar por aí, pode trazer muitos problemas. O EBD em Foco dá uma solução que realmente funciona. Nós temos slide de adultos, de jovens, e estamos com um projeto de juvenis que começou um pouco acanhado ali no trimestre anterior e agora parece que vai dar certo. Então, você assinando o EBD em Foco vai ter acesso aí a pelo menos 3 grupos de slides, além dos bônus como slides escatologia, discipulado, curso base teologia, cursos diversos, conteúdo de qualidade para você aprender a palavra de Deus. Nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD, então desde 2016 a gente produz esse material. O EBD em Foco fez 9 anos agora no mês de março. A gente não comemorou nada, não fez nada diferente, mas assim, foram 9 anos produzindo esse material, já fizemos mais de 750 slides. Na verdade, isso aqui está desatualizado, a gente já fez mais de 850. Tem
tudo no EBD em Foco disponível para você baixar. Então, acesse ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Você vai acessar um material de qualidade. E se você é assinante do EBD em Foco e precisa de um slide sobre um tema qualquer que já teve em lições anteriores, manda uma mensagem no WhatsApp. Irmão, eu quero um slide sobre batismo, quero um slide sobre batismo com o Espírito Santo, um slide sobre salvação. A gente pesquisa e envia para você. Quem é assinante, né, vai ter esse benefício aí de acessar slides anteriores, mesmo que você não encontre no site. Não encontrei no site, entrei, peça no WhatsApp que a gente vai te orientar direitinho. Então, assim, o nosso aplicativo também está funcionando perfeito, aplicativo perfeito, muito bom mesmo. O aplicativo ele só tem um problema, ele não permite fazer assinatura nele. Tá? Mas se você é assinante, você baixa o conteúdo lá. E se você não é assinante, o conteúdo gratuito está todo disponível no aplicativo. Muito bom mesmo. Vamos entrar aqui no textório da lição que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Esse versículo ele é fundamental para nós entendermos o que aconteceu na salvação. Como que a salvação ela realmente foi possível. Foi através da encarnação do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que ele habitou entre nós. Nós vamos falar sobre isso durante a aula, mas esse versículo aqui deve ficar guardado na nossa mente, no nosso coração, porque ele fala tudo sobre salvação. Verdade prática, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então, essa verdade prática resume também aquilo que a gente leu anteriormente, que o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, ele entrou na história através da encarnação. Então, Jesus resolveu participar da nossa história como um de nós, se tornou homem, assumiu forma de homem, e redimiu a humanidade dos seus pecados. É claro, aqueles que creem para serem salvos, como está ali em João capítulo 3, versículo 16. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, e a gente vai estudar durante essa aula em detalhes esses versículos, então eu vou avançar aqui, não vou fazer leitura para ganhar tempo, vamos direto para a introdução. Durante a aula a gente vai explicar essa passagem bíblica em detalhes. Introdução diz assim: neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Como eu já falei inicialmente, o Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos, ele tem ali algo muito peculiar. Ele foi escrito sob o olhar de João, no caso que é o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava, estava ao lado de Jesus, e ele escreve muito da intimidade de Jesus. Se você observar, os outros evangelhos trata ali de várias situações, circunstâncias que não têm a ver com a intimidade. Já João não. João está no contexto da intimidade de Jesus, por isso que em João, Jesus diz mais vezes que ele é o Messias. Lá em Marcos, a gente já observa ali um segredo messiânico. Muitas vezes Jesus fala assim, olha, não conta nada para ninguém e tal, não espalha por aí que eu sou o Messias. Jesus tem aquela cautela ali em Marcos, mas em João não. Em João a gente já observa as conversas de Jesus de forma mais íntima. Não é que esses evangelhos se contradizem, não é isso. É que um é um contexto mais amplo, o outro é um contexto mais íntimo de Jesus. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, por exemplo, é algo íntimo. Ali Jesus fala diretamente para ela que ele é o Messias. Eu sou o Messias. A mulher chega a falar assim, não, quando o Messias vier, ele vai nos contar todas as coisas. Jesus fala, não, eu sou o Messias. Então, assim, não é toda vez que Jesus faz isso. A conversa de Jesus com Nicodemos também é algo bem íntimo. E assim vai, Jesus conversando com os discípulos. João destaca tudo isso. Isso é muito importante, porque ali a gente realmente vê a identidade divina de Jesus. Mais uma vez, não que os outros evangelhos não mostrem isso, mostra também, mas é questão de ênfase. João enfatiza mais essa identidade divina. Em comparação com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Então, mais uma peculiaridade do Evangelho de João. O foco de João é Jerusalém. Enquanto os outros evangelistas vão falar bastante do ministério de Jesus na Galileia, João praticamente não fala. O centro é Jerusalém. Então, João faz esse recorte da vida de Jesus e destaca o seu ministério ali em Jerusalém. Lucas, ele faz algo interessante, que Lucas ele mostra Jesus saindo da Galileia e indo a Jerusalém, e isso mostra um avanço no ministério de Jesus,
principalmente com relação à cruz, né? Então, Jesus está caminhando para a cruz. Então, o Evangelho de Lucas tem esse detalhe especificamente aí dessa caminhada, né, desse avanço de Jesus, né, da Galileia até Jerusalém. O autor deste Evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade na natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Então, João, ao escrever esse Evangelho, ele destaca aí a questão da divindade de Jesus. Mais uma vez, não é que João não fala da humanidade. Se você lê a passagem da mulher samaritana, Jesus estava cansado e com sede. Então ele sentou ali para beber água, ele pediu água para aquela mulher, porque ele realmente estava cansado, ele realmente precisava de água. Então João destaca a humanidade de Jesus, mas ao mesmo tempo ali a gente vê uma revelação bem íntima da divindade de Jesus. Então, assim, Jesus está ali o tempo todo demonstrando a sua divindade, principalmente nos casos mais particulares, e João está destacando isso. E ao escrever esse evangelho, ele encoraja a fé de todos nós, dos crentes lá da igreja primitiva e dos crentes nos dias de hoje também. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, assim, ao ler esse evangelho, que nós possamos realmente ser fortalecidos, né? Que a nossa fé possa ser fortalecida em Cristo Jesus. Tópico 1, o evangelho de João. Então, você já observou aí que só a introdução a gente já viu muita coisa, né? Muita informação, bem impactante mesmo. Vamos para o tópico 1. 1.1, autoria e data. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. Então, de fato, ele escreveu esse evangelho, escreveu 3 cartas e mais Apocalipse. E a gente observa, né, nesses escritos de João, né, certas particularidades. Até mesmo alguns comentaristas gostam de tratar, né, os escritos de João de uma forma separada. O evangelho junto com as cartas e Apocalipse. Então ali a gente tem um gênero literário específico, né, de João. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto e também nos escritos dos denominados pais da igreja. João, capítulo 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Observe que aqui, né, tem um destaque para o discípulo a quem Jesus amava. João, ele não coloca ali o seu nome, ele não diz que era ele, ele simplesmente diz o discípulo a quem Jesus amava. Talvez era o mais íntimo de Jesus. E no versículo 24, capítulo 21 ainda, versículo 24, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então observe que no versículo 24 está bem claro, né, que quem escreveu esse evangelho foi o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que recostara sobre o peito de Jesus ali durante a ceia, para saber, né, quem seria o traidor. E observe que ele não cita o seu nome. Então, assim, cita os outros, enfim, mas o nome dele não é citado de forma direta, porque ele é o escritor desse maravilhoso evangelho. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Então, assim, um escrito bem tardio, né, considerando que Jesus morreu ali por volta do ano 30, né? O pessoal fala, Jesus morreu com 33 anos, a gente não sabe exatamente a idade que Jesus morreu, e também tem um erro de datação, né? Então, Jesus ele não nasce no ano 0, ele nasce um pouco antes, né, do ano 0, né, provavelmente 4 antes de Cristo, né? Então, Jesus pode ter morrido ali no ano 29 ou no ano 30. Enfim, essa questão de datação é um pouco complexa, esquece isso. Só destacando aqui que se foi escrito por volta do ano 80 ou 90, significa que ele foi escrito cerca de 50 anos após a morte de Jesus. Como que João consegue registrar isso? Porque ele já tinha tudo guardado, ele caminhou com Jesus, enfim, né, tinha vários documentos ali que ele consultava. Então, João escreve algo inspirado pelo Espírito Santo, mas também com muita certeza de que aquilo é o correto, porque ele viveu aquilo na prática. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, assim, muitos estudiosos e teólogos gostam, né, do Evangelho de João porque destaca essa questão da divindade de Jesus. Se a pessoa lê Mateus, Marcos e Lucas e fica na dúvida se de fato Jesus é Deus, João tira
todas essas dúvidas. Assim, as expressões verbo divino e palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então, observe que a gente vê verbo divino. O que é o verbo divino? O logos de Deus. A palavra que se fez carne. Que palavra é essa que se fez carne, que encarnou-se? A gente precisa estudar com mais detalhes sobre isso para entender o que realmente João está querendo dizer, mas a gente compreende de forma direta que aqui é o próprio Jesus que encarna em um ser humano. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. 1.2, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontrar vida em seu nome. João deixa isso bem claro no capítulo 20, versículo 31. Qual é o propósito do Evangelho de João? Leia esse versículo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, assim, o Evangelho de João foi escrito com esse propósito. As palavras foram colocadas lá com esse propósito. As histórias escolhidas foram colocadas ali com este propósito. Então, leia o Evangelho de João sempre com este propósito. É para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Salvador, o Filho de Deus. Para que, crendo, você tenha vida, ou seja, vida eterna. Isso somente pelo nome de Jesus Cristo. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Então, um prólogo é a apresentação, é como se fosse a introdução, mas é algo que ele resume ali, que depois é detalhado no restante do evangelho. Então, tudo que João coloca no prólogo é detalhado mais na frente. Tem a parte aqui que ele fala da luz. Então, Jesus ele trouxe luz para esse mundo. Lá no capítulo 9, Jesus fala, capítulo 8 e 9, ele vai ensinar que ele é a luz do mundo, no capítulo 8, e no capítulo 9 ele cura um cego de nascença para ilustrar o que de fato significa a pessoa viver nas trevas e depois viver na luz. Então ele faz isso através de um milagre. Então observe que o que João fala aqui no capítulo 1 sobre luz é detalhado no capítulo 8 e capítulo 9. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então está bem claro que o verbo, a palavra, era o próprio Deus, estava com Deus e era o próprio Deus. Observe que o original aqui é logos, em arque en hologos. No grego original é assim. Então, logos pode ser traduzido como verbo ou traduzido como palavra. Alguns especialistas preferem a tradução palavra, justamente porque tem uma ponte aqui com o Antigo Testamento, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Como eu já falei, ele destaca a divindade, mas a humanidade de Jesus está presente. João capítulo 9, versículo 11. Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Aqui, o escritor da revista optou por colocar uma passagem de um milagre, no caso aqui o cego de nascença, que eu até citei aqui anteriormente, que ele fala que o homem chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos. Observe que esse milagre especificamente é um milagre diferente, porque o cego ele não necessariamente pede para ser curado. E quando Jesus encontra aquele cego, ele resolve curar aquele cego, justamente para ilustrar o seu ensinamento sobre o fato dele ser a luz do mundo. Mas, enfim, de certa forma, aquele cego chama Jesus de homem. Eu acho que tem outras passagens melhores dentro do Evangelho que destacam a humanidade de Jesus. Como eu já citei anteriormente aqui nessa aula, sobre a mulher samaritana. Jesus senta ali no poço para beber água porque ele estava cansado e com sede. Então ali a gente vê ali a humanidade de Jesus. E outras passagens também vão destacar essa humanidade, que Jesus realmente
é um ser humano. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Então, assim, Jesus morreu e João destaca isso aí. João coloca lá bem claro que ele de fato morreu, porque ele é um ser humano. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Então a gente observa os dois, né? Está presente ali os dois. A humanidade, Jesus como ser humano comum, que andava com as pessoas, comia, bebia, se divertia, ficava triste, chorava. Então esse é o ser humano Jesus e ao mesmo tempo divino Jesus. Essa questão da humanidade, da divindade de Jesus, a gente já falou em aulas anteriores. Na revista anterior a gente falou bastante sobre isso. Não sei se você assistiu essas aulas, se você acompanhou na IBD da sua igreja, mas eu vou abrir um parêntese aqui para falar um pouco sobre isso, já que o tema aqui da revista, né, é sobre a questão da divindade, da humanidade, né, não da revista como um todo, né, mas essa lição especificamente que fala sobre isso. Então eu vou destacar aqui. Uma passagem importantíssima sobre isso aqui é Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Lá fala que Jesus esvaziou-se, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. O que a gente entende é que Jesus, né, ele sempre foi homem e Deus ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. A sua humanidade não era menor ou maior do que as outras, no caso do que os outros seres humanos. E a sua divindade não foi minimizada ao encarnar-se. Ele continuou sendo Deus Todo-Poderoso. Acontece que na encarnação, a divindade de Jesus foi limitada pelo corpo humano. Então, houve uma limitação do uso dos poderes, no entanto, estava lá, estava presente. Então, ele não diminuiu a sua divindade. Houve uma limitação. Essa limitação devido a ele estar ali em um corpo humano. Um corpo que cansava, que sentia sede, que tinha ali vários problemas, não era um corpo glorioso. Então, Jesus tinha um corpo comum, como qualquer pessoa. Então, sim, Jesus é divino. Ele sempre foi divino na eternidade, continuou sendo divino na encarnação e subiu aos céus como homem-deus. Nós entendemos, a maioria dos teólogos entendem isso, que Jesus continua sendo Deus-homem por toda a eternidade. Ele continua, agora é claro, com corpo glorioso e tudo mais, mas ele continua sendo um homem. E também Deus com todo o seu poder, com toda a sua divindade. E tem várias passagens bíblicas que destacam isso aí, a gente já citou em aulas anteriores, né? Eu vou falar só uma aqui, que é aquela passagem do paralítico que desce ali no telhado, né? Eu acho que é Marcos capítulo 2. E tem um outro evangelho também que fala sobre essa passagem, que os fariseus começaram a razoar em seus corações, né, que Jesus estava perdoando pecados, né? E sem eles falarem nada, Jesus sabia o que estava no coração deles. E Jesus fala assim, por que arrazoais vocês no coração? Tal. Então, assim, Jesus sabia o que estava no coração deles. Isso é a divindade de Jesus. Ele usava a sua divindade, ele sabia o que estava no coração das pessoas, dentre outros exemplos que eu poderia dar aqui. Então, assim, a gente defende a ideia que a divindade de Jesus não foi minimizada enquanto ele estava encarnado e ele foi, sim, 100% homem, 100% Deus. Vamos para o tópico 2, Jesus, o verbo de Deus. É aqui que a gente vai falar sobre a questão do Logos. No tópico 1 a gente falou um pouco sobre isso, mas agora que a gente vai detalhar. 2.1, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, é provável que tenha como referência Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente lê o início de João, vem na mente Gênesis. Não tem como. No princípio era o verbo, no princípio criou Deus. Então o verbo estava presente desde a eternidade. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Então Jesus, ele sempre foi, ele é, eu sou. Né? O eu sou é justamente isso. Não é passado, não é o fui, né? Não é futuro, é eu sou desde toda a eternidade.
Então, Jesus está presente desde a eternidade, porque ele faz parte o quê? Da Trindade. A gente já falou sobre Trindade na revista anterior. E se você assistiu às aulas anteriores da revista anterior, né, que tem muito a ver com essa revista aqui, né, e você já entendeu bastante sobre a questão da Trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus que existe em três pessoas, em harmonia, em essência, sempre foi assim, eles sempre existiram dessa maneira. No caso, Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus que sempre existiu nessa forma por toda a eternidade. Por isso que o João começa assim: no princípio era o Verbo. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Ou seja, o Verbo é o próprio Deus. No caso, a palavra que é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. 2.2. A natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Ou seja, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, deixa bem claro, Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas subsistem nele, tudo foi criado por ele, tudo pertence a ele. Então, Jesus ele está, né, no comando de todas as coisas, porque ele é o próprio Deus. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Então aqui a gente observa que o próprio Deus habitou entre nós. Ele fez a sua morada entre nós através de Jesus Cristo. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. A adoração a Jesus está presente desde o seu nascimento. Ali os pastores, os magos foram adorar Jesus. Eles chegaram lá e adoraram a Jesus. Desde quando ele nasceu, ele é adorado como Deus Todo-Poderoso. O tópico 2.3 diz assim: no princípio era o Verbo. Eu quero explicar em detalhes esse versículo aqui. Então preste bastante atenção agora. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. Então logos, do grego, pode ser traduzido como verbo, como palavra, enfim. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Aqui começa a ficar complicado, né? Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Então, assim, Deus ele sempre se manifestou ao ser humano. Ele se manifestou ao ser humano e se manifesta até hoje, né? Através da criação. Deus se manifestou ao ser humano através da palavra escrita da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E Deus também se manifestou ao ser humano através de Jesus Cristo. Então não tem desculpa, né? Deus sempre se revelou ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Muito bonito o que está escrito aqui, mas ainda é muito superficial para a gente entender de fato o que significa o Logos. Por esse motivo, vou abrir um parênteses aqui, vou abrir aqui um PDF, né, sobre esse tema, que é o comentário do J. Carson, né, do Evangelho de João. J. Carson, para mim, é um dos melhores teólogos da atualidade, teólogo vivo, né, que está publicando ainda. Tem material muito bom, alguns livros aí que eu tenho dele. E esse comentário aqui do Evangelho de João tem um trecho bem interessante, porque o pessoal debate muito o que significa o Logos, né? Por que João usou a palavra Logos? Eu vou lendo aqui, eu acho que o cursor do mouse não aparece para vocês, mas eu vou lendo e aí eu vou destacando aqui algumas coisas. Mas o que se quer dizer por palavra? O termo subjacente Logos era utilizado tão amplamente em contextos tão diferentes no grego do primeiro século, no caso do século I, que muitas sugestões quanto ao que ele pode significar aqui foram apresentadas. Assim, se você ler 10 comentários do Evangelho de João, você vai ver 10 explicações diferentes do significado de Logos. Eu já fiz isso, tá bom? Então, assim, tem vários exemplos, vários significados de contextos estoicos e filosóficos e tudo mais que os gregos usavam essa palavra logos, né? Ele vai colocar alguns aqui, ó. Por exemplo, os estoicos entendiam que logos era o princípio racional pelo qual tudo existe.
a essência da alma humana racional. No que diz respeito a eles, não há outro Deus senão o Logos, e tudo que existe surgiu do Logoi seminais, semente desse Logos. Então aqui, a primeira explicação seria a questão dos estoicos, né, que eles têm o Logos como o princípio racional de tudo que existe. Ou seja, tudo passou a existir através, né, de um Deus, no caso não necessariamente um Deus personificado, mas através, né, desse Logos que dá origem a tudo que existe. Seria o princípio ativo de tudo que existe, da criação e tudo mais. Isso na mentalidade dos estoicos. Outros sugerem o pano de fundo do gnosticismo. Então aqui mais outra coisa complicada e tudo mais. O próprio J. Carso diz que o pessoal explica muito errado o gnosticismo. Vamos avançar aqui, ó. Ainda há outros que pensam que João fundamentou-se em Fílon, judeu do século I, muito influenciado por Platão e seus sucessores. Então aqui ele vai explicar, né? Fílon faz a distinção entre o mundo ideal, que ele chama de o Logos de Deus, e o mundo real, ou fenomenal, que é só a cópia deste. Aí ele vai explicar aqui algumas coisas e tudo mais. Mas assim, ó, ele fala assim, ó, a doutrina do Logos de João, em contraste, não está ligada a esse dualismo, ou seja, não está relacionado a essa doutrina de Filo, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, é uma confusão. Para resumir, o que a gente conclui, né? Seja como for, olha só o que ele coloca aqui, ó, que se entenda o termo grego, há um pano de fundo muito mais prontamente disponível que o fornecido por Filo ou escolas filosóficas gregas. Considerando-se que João com frequência cita ou alude ao Antigo Testamento, esse é o lugar para começar. Ou seja, em vez de ficar procurando o significado do Logos na filosofia grega, na filosofia de Filo, no gnosticismo, nos estoicos, esquece tudo isso. Olhe para o Evangelho de João e veja o que está escrito. Ele fala do Antigo Testamento. E o que está no Antigo Testamento? Lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus está ligada com a poderosa atividade de Deus na criação. Ou seja, foi a palavra que criou. Isso está em Gênesis 1:3, Salmo 33:6. Na Revelação, Jeremias 1:4. Eu não vou ler esses versículos aqui para a gente ganhar tempo, né? Você pode ler depois. Eu posso deixar esse material disponível aí para você baixar e ler depois esses versículos. Tá? Libertação. Se é dito que o Senhor fala ao profeta Isaías, em outro lugar nós lemos que a palavra do Senhor veio a Isaías, ou seja, a palavra de Deus está presente lá no Antigo Testamento. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. E em Gênesis, né? No caso, Salmo e em Gênesis, Deus simplesmente fala e sua poderosa palavra cria. Aquela mesma palavra executa libertação e juízo. Não faz sentido nós ficarmos especulando, né, na filosofia grega. Tudo está no Antigo Testamento. A palavra de Deus age. É a palavra que fala, é a palavra que revela, é a palavra que cria. Né? Então, assim, ó, vamos continuar aqui. Ó. Essa personificação da palavra torna-se até mais vívida nos escritos judaicos fundamentados no Antigo Testamento. Por exemplo, Sabedoria, que é um livro que não está na Bíblia, não é canônico, mas é um escrito judaico, né, que fala bastante dessa questão da palavra. Aí aqui ele fala assim, ó, se essa herança foi mediada por João pela versão grega do Antigo Testamento, a versão grega do Antigo Testamento é a Septuaginta, tá? Foi a tradução do Antigo Testamento lá do hebraico para o grego. Então ele coloca assim, né, que se João leu esse Antigo Testamento em grego, não resta dúvida que ele bebeu nessa fonte. Então, assim, João pegou o Antigo Testamento e ele usa Logos nesse sentido. Mais uma vez aqui ele vai falar, né, da questão do pano de fundo do Antigo Testamento, da sabedoria de Deus, que é personificada, principalmente em Provérbios 8:22, né, e em diante ali, você lê Provérbios 8, você vai ver que a sabedoria se personifica como se fosse uma própria pessoa. Então, assim, João não está criando nada novo. João está fazendo algo que já acontece ali no Antigo Testamento. Né? Então, assim, no Antigo Testamento a gente já vê a palavra de Deus agindo e fazendo e acontecendo. Em Provérbios a gente vê a sabedoria sendo personificada. Então, João, quando ele vai falar de Cristo, né, que é o princípio ali de tudo, ele chama Jesus de Logos, da palavra de Deus que encarna. Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, assim, João fala assim, olha, a palavra de Deus, que foi ativa lá no Antigo Testamento, que fez tudo acontecer, agora ela está presente, ela está no nosso meio. É o próprio Deus. Está aqui, o Logos de Deus. É Jesus Cristo. Revelação plena e completa. Ah, eu quero conhecer Deus. Está lá Jesus.
né? Teve um momento que os discípulos, acho que foi até Tomé que falou, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala assim, estou com vocês há tanto tempo, vocês não me conheceram ainda. Então, quer conhecer o Pai, quer conhecer Deus, está Jesus Cristo ali presente. Amém? Não sei se ficou difícil essa interpretação do Logos e tudo mais, mas assim, coloque isso na sua mente, esqueça a filosofia grega. João está colocando aqui Jesus como a palavra, como a encarnação da palavra de Deus. Ou seja, tudo que a palavra fez lá no Antigo Testamento, agora ela está presente em Cristo Jesus. É o próprio Deus encarnado. Tópico 3, a encarnação do Verbo. 3.1, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da sua palavra. João capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você lê Pedro, Paulo, as cartas de Paulo, você vai observar que a mesma coisa está escrito lá. Todos os escritores do Novo Testamento, de forma independente, colocaram ali Cristo como o mediador da criação, né? Aquele que realmente participou ativamente da criação. Os anjos não participaram da criação, não. Quem estava na criação era Pai, Filho e Espírito Santo. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. João capítulo 1, versículo 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, sim, Jesus é a luz do mundo. Ele é a vida. Ele que nos sustenta. A luz resplandece nas trevas justamente porque onde ele passava, as trevas acabavam. Estava presente o quê? A luz. Ele é a própria luz. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Então, quando a gente fala de trevas na Bíblia, a gente fala de pecado, de escuridão espiritual, de cegueira espiritual. A pessoa que vive cega para as coisas de Deus, vive na escuridão, nas trevas do pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Então, João Batista ele já é citado aqui no começo, no versículo 6, no capítulo 1, versículo 6 a 8, que diz assim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Observe que ele não coloca João Batista, ele só cita João, justamente porque ele não cita nenhum outro João no Evangelho. Ele não cita. Por quê? Porque ele está escrevendo, ele se refere a ele mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Então, ele não cita o seu nome João, não tem confusão nenhuma, ele cita simplesmente João aqui, o João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, assim, para que não reste nenhuma dúvida que Jesus é a própria luz, ele coloca aqui que João não é a luz. Ele veio testificar da luz, ele veio dar o testemunho dessa luz. Então, João pregava uma mensagem de arrependimento, vivia ali isolado, né, falava para o povo se arrepender, abandonar os pecados, né, falava do batismo. Então, no caso, o batismo, né, de João era justamente esse batismo de arrependimento, um batismo que era uma decisão que as pessoas tomavam, né, de abandonar tudo. Enfim, não vou entrar muito em detalhes aqui do batismo de João, mas a novidade ali é que o João estava batizando, né, os próprios judeus. Ou seja, as pessoas que já tinham abandonado a lei de Deus não estavam mais seguindo. E João estava chamando essas pessoas para uma vida de compromisso. E essa vida de compromisso, ela tem a ver com o que Jesus veio fazer. Então, assim, João batizava, falava para o povo abandonar o pecado, ter uma vida de compromisso, prepare-se, porque está vindo o Messias. E vocês têm que estar preparados para encontrar com ele. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então vamos ler aqui versículo 9 a 12, né, do capítulo 1. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então observe que Jesus, ele criou o mundo, ele criou os seres humanos, e quando ele chegou no meio dos seres humanos, não foi bem recebido. É muito estranho isso. O ser humano,
ele está tão desconectado de Deus, ele está tão longe de Deus, que Deus está na sua frente e ele não consegue perceber. Jesus estava ali na sua frente e as pessoas não conseguiram entender que ali era o Deus Todo-Poderoso. Então, assim, aqueles que abriram os olhos, que receberam, que viram que estava ali diante do Salvador, esses sim foram feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que pela fé creem em Jesus como Salvador, são chamados de filhos de Deus. Estão em um novo patamar, porque os seus pecados já foram perdoados. Agora, só nos resta a vida eterna. E é justamente isso que nós vamos falar aqui no tópico 3.2, né? O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Qual é a vantagem, né? Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Então, como a gente já leu o versículo 12, vou ler novamente ele, vou ler o versículo 13 e a gente vai explicar em detalhes aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso significa que ao crer em Jesus como Salvador, nós somos feitos nova criatura. Nós vamos falar sobre isso, acho que na lição número 2, que vai falar do novo nascimento e tudo mais, mas fique bem claro isso, somos nova criatura, nascemos de novo, não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, nascemos de Deus, filhos de Deus. Isso porque nós cremos em Jesus Cristo. Independente de onde você vive, da sua situação financeira, não interessa, não importa. O Evangelho é universal, é para todos. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem que deve alcançar o mundo inteiro, tanto aos judeus quanto aos gentios. A luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Os judeus estavam tão presos no mundinho deles ali que eles estavam esperando o Messias para redimir eles, para redimir, libertar dos romanos, enfim. Né? Ali era a expectativa dos judeus naquela época. Quando Jesus chega e diz que ele é o Messias e que veio salvar a humanidade, que a sua obra não é somente para os judeus, mas para toda a humanidade, aí as pessoas querem crucificá-lo, enfim, né? Que é o que acontece. Não estou aqui colocando culpa nos judeus por isso, não é isso. Né? Jesus ele veio para morrer mesmo, ele veio para se sacrificar. Então isso aí já estava escrito que ele ia morrer. Mas o que deve ficar bem claro aqui é que o plano divino, desde o Antigo Testamento, sempre foi alcançar todos os povos. Sempre foi alcançar toda a humanidade. Ah, porque Deus queria salvar só os judeus e não deu certo, aí ele resolveu salvar a humanidade. Não, não é verdade. Desde o Antigo Testamento está presente, né, que é todo o mundo que deve ser impactado por essa mensagem. Tá? A salvação é para todos. A gente observa isso ao ler os evangelhos. Né? Jesus ele realiza vários milagres para quem não é judeu. Ele deixa essa mensagem muito clara, né, que deve ser pregada a todas as pessoas da face da terra. E depois é isso que a gente vê em Atos dos Apóstolos e nas cartas mais adiante, né, que o evangelho é para toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Gentios são aqueles que não são judeus. Nós, por exemplo, pelo menos eu não sou judeu, sou um gentio. Então vamos ler aqui 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então o mundo não nos conhece, porque não conhece o Pai, não conhece os filhos. Somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus como Salvador. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso aqui é algo maravilhoso. Ser chamado filho de Deus é fundamental para a nossa vida. Ah, mas todos são filhos de Deus? Não, todos são criatura de Deus. Filho é somente quem crê em Jesus como Salvador. 3.3. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. Ou seja, o próprio Deus encarnou. O próprio Deus veio habitar entre nós. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico.
Deus entrou na história. Então, aqui, né, mais uma vez, falando da questão do verbo, do logos de Deus, significa que o próprio Deus entrou na história. E a partir do momento que ele entrou na história, a vida de todas as pessoas da Terra foram impactadas, foram transformadas, foram mudadas. Justamente porque Jesus, ele faz toda a diferença. Ele mudou a vida de muitas pessoas, continua mudando. Então, basta nós crermos nele, né? A fé em Cristo faz toda a diferença. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". Isso aqui é algo fundamental, porque ele habitou entre nós. Jesus, ele não foi aquele ser humano especial e tal, diferente. Não, ele estava no meio do povão. Ele vivia como qualquer ser humano. Então, sim, Jesus, ele estava entre nós, porque era o próprio Deus entre nós. Era o próprio Deus sentado na mesa comendo com os pecadores. Isso aqui parece estranho, mas foi isso de fato que aconteceu. No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. A tradução, né, se perde um pouco no meio do caminho, mas a ideia é essa, né, que ele armou seu tabernáculo entre nós. O tabernáculo é lá no Antigo Testamento. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Então, lá no Antigo Testamento, tinha a ideia do tabernáculo, depois foi construído o templo, e ali estava a presença de Deus. Deus habitava ali, no sentido, claro, simbólico, né? Nenhuma casa, nenhum local vai aguentar, suportar a presença de Deus. Mas no sentido, colocar assim, espiritual e simbólico, ali estava Deus naquele meio. E era um local sagrado, tinha o Santo dos Santos, não era qualquer um que entrava lá. Se a pessoa entrasse lá sem autorização, ela poderia morrer. Então, assim, Deus estava presente no meio do seu povo. O tabernáculo indicava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, Deus estava ali no meio do povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, assim, no Antigo Testamento, Deus estava presente ali no tabernáculo, para os judeus, né? Especificamente para aquele povo. Agora, no Novo Testamento, Jesus está presente entre nós, encarnado, então ele se faz um igual a nós, então o tabernáculo de Deus está entre nós, e isso é para o mundo inteiro, não é somente para um povo específico. Então, todos aqueles que creem vão participar ativamente, né, do reino de Deus, são chamados filhos de Deus, né, estarão na presença de Deus por toda a eternidade. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Então, aqui a conclusão maravilhosa que resume bem o que nós estudamos, né? Então, o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso. Convido você a fazer essa leitura, leia o Evangelho de João, meditar nas palavras desse evangelho, entender as histórias, ler comentários, se aprofundar no tema, estudar as lições, aplicações práticas maravilhosas para a nossa vida, né? Então, assim, o escritor destacou que no Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. É diferente de tudo. É muito importante você se aprofundar nessa obra única, né? Então, assim, agora nessa lição nós já entendemos um pouco melhor sobre a questão da encarnação, o que significa o verbo, né, a palavra verbo, logos, como que isso muda tudo na história da humanidade, né? Porque é o próprio Deus habitando entre nós, né? Deus se revelando. Ele se revela na natureza, se revelou através da Bíblia e se revela através de Cristo, a palavra de Deus habitando entre nós, personificada ali em Cristo Jesus. E todos aqueles que creem em Cristo são chamados de filhos de Deus. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. E mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo no nosso site ebedenfoco.com. Entre no nosso grupo. Tenho certeza que você vai receber muito material de qualidade, porque a gente tem muita coisa aqui sobre o Evangelho de João e gratuito, tá bom? A gente tem assinatura que dá acesso a um conteúdo mais completo, mas gratuitamente você vai receber muito material de qualidade, material que você vai compartilhar, enfim, as pessoas vão usar aí para aprender mais da Palavra de Deus. Em assinante, acesso ao slide em PowerPoint, adultos, jovens, vários bônus,
né? Nosso aplicativo, mais uma vez reforçando aí, entre na Play Store aí, né? No caso aí, quem usa o celular Android, e baixe o nosso aplicativo na plataforma EBD em Foco. Você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.